Aurora estava fechando o Instituto Esperança quando o carteiro apareceu com uma carta antiga. O envelope parecia ter viajado por muitos anos antes de finalmente chegar ali. O papel estava amarelado e o selo parecia antigo. Aurora estranhou ao ver que a carta estava endereçada diretamente para ela. Mas havia algo ainda mais curioso. A data escrita no canto do envelope indicava que aquela carta havia sido enviada há mais de 20 anos. Aurora franziu a testa, tentando entender como aquilo era possível. Ela abriu o envelope com cuidado. Dentro havia apenas uma folha dobrada e uma fotografia antiga. Quando Aurora olhou a foto, seu coração disparou. Era uma foto de sua família. Na fotografia estavam seus pais. Mas também havia outra criança na imagem. Um menino que Aurora nunca tinha visto antes. Ela virou a foto para ver se havia alguma explicação. No verso estava escrito apenas um nome, Mateus. Aurora sentiu um arrepio. Ela não conhecia ninguém com aquele nome em sua família. Então começou a ler a carta. A primeira frase fez seu coração acelerar. Se você está lendo isso, significa que a verdade finalmente chegou até você. Aurora continuou lendo com atenção. A carta havia sido escrita por seu pai, mas ele havia morrido muitos anos atrás. Aurora sentiu as mãos tremerem. A carta continuava. Existe algo sobre nossa família que nunca pude contar. Eu precisei proteger você. Aurora respirou fundo. Ela sabia que aquela carta mudaria tudo. O texto dizia que muitos anos atrás um erro havia separado duas crianças da mesma família. Uma delas era Aurora, a outra era o menino da fotografia, Mateus. Aurora percebeu algo naquele instante. Mateus era seu irmão. Um irmão que ela nunca soube que existia. A carta explicava que o menino havia sido levado para outra cidade e que Aurora nunca deveria saber disso, até aquele momento. No final da carta havia uma última mensagem. Se você quiser encontrá-lo, procure o lugar onde tudo começou. Aurora olhou novamente para a fotografia. No fundo da imagem havia um detalhe que ela nunca havia notado. Uma pequena igreja antiga. Aurora reconheceu o lugar imediatamente. Era a igreja onde sua família costumava ir quando ela era criança. Mas aquela igreja havia sido abandonada anos atrás. Aurora percebeu algo naquele momento. Talvez Mateus ainda estivesse procurando respostas. Naquela mesma noite, Aurora decidiu visitar a antiga igreja. O lugar estava silencioso e escuro. As portas estavam entreabertas. Aurora entrou lentamente. Algo naquele lugar parecia diferente, como se alguém tivesse estado ali recentemente. Então Aurora ouviu um som, passos ecoando no corredor. Uma sombra apareceu no fundo da igreja. Eu sou Aurora e naquele momento eu percebi que talvez meu irmão não fosse apenas uma história do passado. Talvez ele estivesse ali esperando por mim. Aurora ficou imóvel no meio da antiga igreja enquanto a sombra se aproximava lentamente pelo corredor escuro. A luz fraca da lua atravessava os vitrais quebrados, iluminando o rosto da pessoa que caminhava até ela. Era um homem jovem, talvez pouco mais novo que Aurora. Ele também parecia surpreso. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, até que o homem falou primeiro. Você também recebeu a carta? Aurora sentiu o coração disparar. Você é Mateus? O homem assentiu lentamente. Mateus parecia tão confuso quanto Aurora. Ele tirou do bolso um envelope antigo. Era igual ao que Aurora havia recebido. Minha carta chegou hoje, disse ele. Aurora percebeu algo naquele instante. As duas cartas haviam sido enviadas para chegar no mesmo dia, como se alguém tivesse planejado aquele encontro. Mateus também estava tentando entender. Eu cresci acreditando que era filho único. Até receber isso. Aurora mostrou a fotografia que encontrou dentro da carta. Mateus olhou para a imagem com atenção. Seus olhos ficaram cheios de emoção. Minha mãe tinha uma foto parecida. Mas ela sempre dizia que era um primo. Aurora percebeu algo estranho. Seus pais haviam escondido aquela verdade por muitos anos. Mas por que? Mateus então tirou outra coisa do bolso, uma segunda carta. Essa carta parecia ainda mais antiga. Mateus disse que só poderia abri-la quando encontrasse Aurora. Os dois olharam para o envelope em silêncio. Aurora abriu lentamente. Dentro havia apenas algumas linhas escritas à mão. A carta explicava finalmente o motivo da separação. Anos atrás, a família deles havia sido ameaçada. Alguém poderoso queria algo que o pai deles guardava. Para proteger os filhos, ele tomou uma decisão difícil: separar as duas crianças. Aurora sentiu as lágrimas descerem pelo rosto. Mateus também parecia emocionado. Eles haviam passado a vida inteira sem saber um do outro. Mas agora estavam ali, reunidos novamente. A última frase da carta explicava tudo. Quando vocês se encontrarem, a verdade estará segura. Aurora percebeu algo naquele momento. O maior segredo não era o passado, era o reencontro.
Mateus olhou para Aurora com um sorriso tímido. Parece que finalmente encontrei minha família. Aurora segurou a mão dele com emoção. Depois de tantos anos, aquela história finalmente fazia sentido. Eles caminharam juntos até a porta da igreja. A noite estava silenciosa, mas agora parecia cheia de esperança. Aurora percebeu que algumas respostas chegam no tempo certo. E algumas histórias precisam esperar anos para serem reveladas. Eu sou Aurora e naquela noite eu entendi que algumas cartas não chegam atrasadas, elas chegam exatamente quando nossas vidas estão prontas para mudar.